Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Sou o Gustavo, estou aqui com o Jonathan e hoje o nosso convidado especial é o Dr. Pietro de Carvalho. O Dr. Pietro de Carvalho tem várias histórias, vários caminhos dentro da medicina, mas hoje a gente pode dizer que ele é emergencista. Com título. Com título. Isso é bem legal. Então, Dr. Pietro, seja muito bem-vindo à mesa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal aí do Conversa de Plantão. Maravilha. E hoje a gente vai falar muita coisa, cara. A história desse cara é incrível. É rica, hein? Aqui tem coisa. Então, doutor, pode começar se apresentando, onde você fez a faculdade. Fala pra gente. Eu tenho 35 anos, tô quase 10 anos de formado já. Fiz a minha faculdade no estado do Rio, na cidade de Volta Redonda, né? Formei com 24 anos de idade e depois, logo em seguida, já tive que começar a trabalhar porque precisei ajudar a família e tal. Então, o pessoal que vem da família um pouco mais, assim, mais dificuldade, assim. E aí, por idas e vindas, muitos plantões e muita história aí para contar, né? Mas é isso. Hoje eu faço residência de clínica médica, sou R1 de clínica médica, faço a residência aqui em São José dos Campos, mas a minha vida mesmo se destinou entre a UTI e a emergência, mas hoje pode dizer que eu sou apaixonado pela emergência. Muito bom. Você estava falando no backstage aqui que você é R1 de clínica médica, mas você dá aula para os R2 como emergencista. A gente dá até o programa de aula lá que a gente está dando de treinamento de emergência e tal para os R2, mas é meio contraditório, mas é isso. Mas eu acho que o processo de formação do médico, assim, a gente fica muito preso nessa coisa de hierarquia, mas eu acho que o importante é somar, seja lá de como for. Sem dúvida alguma. Muito bom. Sem dúvida alguma. Nossa, é tanta coisa que eu não sei nem por onde a gente vai começar, então. Vamos começar por Cruzeiro. Então você estava em Cruzeiro e aí você decidiu fazer medicina. Como foi? Na verdade, eu costumo dizer assim, eu tenho uma história irônica que eu digo que eu resolvi ser médico porque, na verdade, eu fui uma criança muito doente. Então, assim, aquela criança que você a vida inteira vai muito no pediatra, acaba que você começa, aquela pessoa de branco, aquele projeto da pessoa de branco, você começa a criar uma devoção por aquilo, né? Então, você vai criando amor, você vai vivenciando muito aquilo. E aí começou a conquistar o amor pela profissão. Mas isso veio um pouco da minha mãe também, que o sonho da minha mãe era ter sido médico. Então, de certa forma, assim, fui um pouco influenciado por isso. Mas eu digo também que, na verdade, a gente não se torna médico, a gente nasce médico, né? E não fui eu que escolhi a medicina, foi a medicina que me escolheu. Então, acho que é mais ou menos por aí. E aí prestou, passou lá em Volta Redonda, Unifor lá? Não sei qual que é. Na verdade, eu tenho até uma história assim, porque antes de fazer medicina, eu fui tentar outras coisas, porque tinha necessidade de fazer faculdade federal e tal. E aí eu cheguei até cursei 6 meses de física médica nuclear na Unesp em Botucatu. Eu passei num concurso para ir para aeronáutica, para ser controlador de voo. E aí depois acabou que eu falei, não, é a medicina mesmo e tal. E aí prestei em Volta Redonda e graças a Deus deu tudo certo lá. Primeiro colocado, né? Chamado... Isso, cara. O cara não é fraco não, hein? Não, mas Física médica na Unesp, controlador de voo e primeiro colocado. Mas é porque tem um apelido, né? Que é o primeiro. Primeiro tem sempre um apelidinho. Muito bom. E aí, como que foi esse processo de ir lá pro Rio? Como foi a faculdade? Então, cara, a faculdade lá... Eu fiz a faculdade com quase 10 anos de formados, foi há 16 anos atrás. Então, ainda era um modelo bem tradicional, né, da faculdade. E, assim, excelente formação. Então, eram aqueles professores bem mais velhos e tal. E não tem um A para falar. A faculdade realmente é excelente, um nível de formação muito alto. A minha turma que saiu, todo mundo muito homogêneo, todo mundo, graças a Deus, muito bem inserido no mercado de trabalho, mas muito bom, assim, em termos de formação, excelente. E aí, acabando a faculdade, você resolveu voltar aqui para a região, você voltou para Cruzeiro, como que foi? Foi aí que começou a história minha para emergência, né? Porque depois que eu formei, eu voltei para Cruzeiro, para a cidade natal, e comecei, os primeiros plantões, assim, eu costumo dizer que, na verdade, eu não escolhi a emergência, né? A emergência é que escolhe a gente também. Então, quando eu voltei para Cruzeiro, comecei a dar plantão, tinha um médico lá, e aí logo no começo ele já precisou sair do plantão porque tinha um compromisso, um problema pessoal, e ele falou, você gosta de emergência? Eu falei, eu gosto, mas... Ele falou, não, então segura aí o plantão, e aí ele nunca mais voltou. Entendi, bacana. Mas é mais ou menos por aí. E aí você começa a dar plantão, começa a gostar daquilo, né? Começa a estudar, né? Tem aquela afeição pela emergência, e aí você vai se apaixonando, e é muito difícil, assim, você não se apaixonar pela emergência.
todo mundo pode até dizer assim, eu não gosto de emergência, eu vou fazer outra coisa e tal, mas a emergência quando você pega uma emergência bem feita, bonita, né? E assim, o charme da emergência, eu acho que é que você vê o paciente evoluindo, melhorando muito num curto espaço de tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito, muito gratificante, assim, você poder ver a melhora do paciente, né? Muito legal. A gente rodou lá no box de emergência do Clínica Sul, com seu irmão, inclusive. Não tiveram, vários dos colegas lá rodaram comigo, né? Vocês não tiveram... Não. Fiquei de preceptor lá, acho que mais de 2 anos, 2 para 3 anos. Acho que a gente entrou, você saiu, assim, você meio que fugiu assim, da gente. Assim. É decisão sábia. Mas é porque, na verdade, quando vocês foram rodar lá, eu fui fazer residência. Então, eu precisei meio que afastar um pouco. Então, acho que coincidiu por aí. Você está no R1, né? Então é isso. Mas eu digo assim, eu falo que, na verdade, de tudo que eu já fiz nesses 9 anos de profissão, assim, eu acho que o lugar que eu mais me encontrei é ensinando. Que é a hora que você consegue ver resultado daquilo que você aprendeu, você poder passar adiante. Então, isso é muito gratificante, né? E de tudo que eu já fiz, assim, eu acho que o que eu onde eu mais me encontrei na medicina foi poder dar aula. Te entendo, acho bem gostoso. E a emergência também chama muita gente, né? Então a gente estava lá no Clínica Sul. Cara, eu peguei uns plantãozinhos ali, assim, ruim, cara. Ruim pra quem era nosso preceptor, né? Pra mim foi ótimo, que eu aprendi pra caramba, mas assim, o negócio foi... Eu, em contrapartida, foi a semana mais tranquila que aquele box já teve. Não teve nada, tá ligado? Aí... É verdade. Nosso a emergência primeiro não me dia chamou, a gente não. chegou lá... A gente chegou lá, acho que era 7 a gente entrava, né? Às 8 agora, né? 7h30 já teve uma parada, já 8 horas a segunda foi parada. Com o meu irmão isso? Não, isso foi com a doutora Paula. Meu irmão lá é o famoso pé frio. O seu irmão foi um portão mais tranquilo, foi um portão um pouco mais cegado. Deu sorte. Não. Ele deu sorte pro azar de vocês. Né? Quem tá rodando emergência quer ver emergência. Sim, né? Então. a gente espera que tenha um movimento ali. Né? E realmente é uma coisa que é apaixonante mesmo, porque assim, é um pouco da adrenalina, mas é um pouco também de você estar lá, você tá conseguindo ter o contato direto com o paciente, é o que você falou, a melhora quase que instantânea, aquele alívio por ter conseguido controlar a situação, é bonito. Você pegar um paciente com arritmia, né, e reverter uma arritmia ali, fazer uma manobra de valsalva que você nem faz medicação, e o paciente reverte, você manda embora, falou, pode ir embora, tá tudo maravilha, bem. Né? É uma coisa maravilhosa. Né? Você pegar um paciente infartado, trombolizar, você pegar o eletro e ver, nossa, abriu a coronária, salvei a vida do cara. Né? É muito legal e num intervalo muito curto de tempo. Sim. Então, eu acho que isso que é legal, né, da emergência. Dá o prazer ali quase que E tem a adrenalina também de você não saber o que você vai encontrar. Então, a gente costuma dizer que a porta da emergência é a porta dos desesperados, porque tocou a campainha, pode ser que não chegue nada, pode chegar uma parada, uma criança parada, pode ser uma catástrofe também. Sim. Então, essa adrenalina também, para quem gosta, é legal. Aí é bacana. E aí, então, desde que você voltou, você sempre estava vinculado com a emergência nos seus plantões? Na verdade, assim, então, o caminho natural que acontece, que eu acho que acontece com quase todo mundo, né? Até já falando um pouco da própria medicina de emergência. Porque a medicina de emergência é uma formação, uma especialidade muito nova. Então, tem um reconhecimento agora, foi em 2016. A primeira residência de medicina de emergência no Brasil foi em 2006, 2007 em Porto Alegre. Né? A primeira residência em 1996. 2007 foi a criação da Abramed, que é a nossa associação. Mas o reconhecimento da medicina de emergência foi só em 2016. Então é uma especialização extremamente nova. Sim. Então, assim, a gente não tem pouquíssimos formados hoje com título em medicina de emergência. Hoje no Brasil, se não me falha a memória, são 428 né, emergencistas no Brasil inteiro. Né? A última formação agora que teve, acho que foram 52 aprovados. Então você vê que é muito poucos. Né? Então você não tem médico emergencista com título, com formação em medicina de emergência, que tenha feito, independente de ter feito residência ou de ter o RQE, né, trabalhando em emergência. Então o que acontece geralmente é o paciente que, o médico que acaba de formar, começa a dar plantão. E aí ele começa a gostar de emergência, vai ficando bom naquilo, vai se aperfeiçoando. E aí o caminho é meio trilhado por conta própria. Porque daí você, por conta dessa baixa mão de obra, você é convidado para começar a dar plantão de emergência, etc. E tal, e acaba que você vai cair dentro da sala de emergência. E assim, a gente fala que o bom emergencista, geralmente, depois ele se torna intensivista, médico de UTI. Né? Porque aí você começa a se destacar, vai ficando bom, e aí logo vem o convite. Ó, você não quer dar plantão na UTI? Então, assim,
é um caminho meio que automático. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a dar plantão de emergência, um ano, mais ou menos um ano e meio depois, logo já recebi o convite para começar a trabalhar em UTI. E aí que teve um divisor de águas na minha vida, porque eu fiquei entre a emergência e a UTI. Só que assim, diferente do que acontece com muitos, né, eu não consegui desvencilhar da emergência. Então, porque muitos vão só para a UTI e deixam a emergência, porque o plantão de emergência é um plantão mais caótico. Né? O plantão de UTI é mais tranquilo, mas de emergência é mais caótico. Mas eu sempre tive aquela veia, e hoje eu falo assim, eu dou plantão de UTI, gosto muito de UTI, apesar de parecer muito próximo as duas especialidades, tem realmente muito em comum, mas o desenrolar do plantão e tal é muito diferente. Porque a medicina a UTI, ele é um plantão que você vai ver o acompanhamento do paciente mais no dia a dia. Então, troca de medicação, de antibiótico, vai checar exame e tal. A emergência já é uma coisa muito rápida, muito dinâmica. Então, você precisa resolver aquilo ali. Muitas das vezes a gente vai pensar num diagnóstico sindrômico, não vai nem dar tempo de você chegar no diagnóstico etiológico. Então, você sabe que o paciente tem uma arritmia, mas você não sabe a causa, se o paciente infartou e tal, e às vezes não vai dar tempo de você chegar nesse diagnóstico, porque você tem que resolver ali e pronto, acabou. Então, mas eu nunca consegui desvencilhar muito da emergência, porque eu sempre tive, e hoje eu falo assim, eu adoro dar plantão de UTI, eu dou plantão ainda, trabalho na UTI, né? Tenho uma perspectiva aí, pretendo prestar o título de UTI, que eu já tenho essa possibilidade também, mas eu nunca, o que eu gosto mesmo é mais até medicina de emergência. Isso é muito louco, muito da hora. Eu sou mais do time da UTI. Eu gosto O plantão mais tranquilo. O ar-condicionado ligado, tá tranquilo. Eu acho bem legal. Mas a emergência também chama. Você falou, tem um pouco das duas, e as duas são uma especialidade relativamente nova, né? Acho que a UTI é até um pouco mais antiga, né? Do que a emergência, mas... Eu não sei te dizer agora quando que foi reconhecida, né? Mas a medicina... A medicina intensiva já é uma especialidade já mais consolidada há muito tempo e tal. Mas a medicina de emergência é muito nova mesmo. E aí, você começou a dar plantão de emergência, como foi? Porque você teve uma vivência muito grande, né? Você foi para vários lugares. Eu comecei, eu estava em Cruzeiro, e aí você começa o Cruzeiro é uma cidade muito pequena. Né? Então, o Cruzeiro tem cerca de 80 mil habitantes. Então, tem um pronto-socorro que ele atende a demanda de várias outras cidades em volta. Então, a demanda de paciente é muito grande. E a sala de emergência lá recebe paciente todo tipo de paciente encaminhado para lá. É referência dessas outras cidades. E Cruzeiro também tem uma característica que é receber muitos pacientes ali de acidente, de trauma da Dutra. Sim. E aquela região ali tem muito acidente. Aquela região de Lavrinhas, que é Luiz, para quem conhece, assim, muito tortuoso. Então tem muito capotamento. Então a gente recebia muito trauma. Então isso vai te calejando também. Então você recebe paciente de todo jeito. Tal. A gente passou algumas fases difíceis financeiras lá, então faltavam alguns profissionais também. Hoje, graças a Deus, pelo menos o que eu tenho de notícia é que tá indo bem lá, o prefeito e tal. Então, eu acho que... E aí, eu recebi proposta para trabalhar nas outras cidades em volta. Você começa a se despontar, como eu disse. E aí, recebi convite para trabalhar na cidade de Lorena. De Lorena, fui trabalhar em Guará. E aí, a minha história com São José começa em 2016, porque eu recebi a informação que ia ter um concurso como emergencista em São José dos Campos, que foi que eu prestei e passei. Então, foi aí que começou a minha história com São José. Né? Isso foi em 2016, e aí eu passei no concurso e comecei a vir dar plantão em São José. Então, vivia de estrada, assim, como vários no começo, né? Então, Cruzeiro, Guará, São José, ia para São Paulo, dava plantão lá em Taboão da Serra, voltava, e aí ficava nessa até que 2018 para 2019, aí eu resolvi realmente, falei, não, vou fincar em São José, criar vínculo aqui, mas eu já trabalhava aqui, então eu já estava dando plantão na Santa Casa, aqui em São José, já tinha recebido o convite, já estava trabalhando no Hospital da Vila, já trabalhava na prefeitura, e aí também já começou meu vínculo com o Hospital de Clínica Sul, né, que hoje é onde eu faço gestão lá. E aí depois várias outras portas se abriram. Fui trabalhar no Antoninho, São Francisco, e por aí vai. Cheguei a trabalhar no Vivale, mas... Eu costumo dizer que eu rodei em quase todos os hospitais de São José. Qual hospital que você não rodou, né? Porque você falou praticamente todos. Eu acho que
Santos Dumont foi? Eu acho que em São José, eu acho que o único hospital que eu não trabalhei, pelo menos que eu me lembro, o Pio 12, eu não trabalhei. E o Hospital da Unimed também, o Santos Dumont, acho que são os únicos também. Os outros, todos os outros eu já trabalhei. Caramba, que legal. É uma vivência gigantesca aqui dentro, né? Nossa, legal. E a vantagem de você trabalhar em vários lugares também é que você conhece os mais variados perfis de hospital. Então, assim, todo hospital, todo pronto-socorro, ele tem os seus pontos positivos, pontos fortes, né? Pontos positivos e pontos negativos. Então, você aprende um pouco disso, dessa vivência. E depois, como eu fui trabalhar um pouco com gestão também, isso eu acho que é um ponto muito favorável, porque você consegue absorver determinadas qualidades de um lugar para poder implantar em outro. E aqueles pontos negativos que você vê em algum hospital, você consegue tratar aquilo para não carregar adiante. Então, eu acho que essa vivência de você poder trabalhar em vários lugares, vivenciar várias coisas, né, nas mais variadas circunstâncias, hospital público, lotado, cheio, que a gente sabe que é, um hospital de ponta, de convênio, então a gente consegue ter essa vivência e isso agrega muito, abre muito leque assim, de conhecimento. Essa parte de gestão começou no Clínica Sul mesmo. A gestão começou mais ou menos, eu devo ter uns 5 anos como na coordenação, né, na frente da coordenação do pronto-socorro do Clínica Sul. E aí eu já estou há 3 anos também como diretor clínico do hospital. Então, foi mais ou menos por aí que começou. Mas eu já tinha sido coordenador do pronto-socorro de Cruzeiro. Ah, sim. Né? Porque, como eu disse, lugar pequeno, começa a despontar, falta profissional, acaba que não tem como. Uma hora chega o convite, você não quer coordenar isso aqui? E foi mais ou menos por aí que começou. Mas, apesar de Cruzeiro ter seus problemas, né? Eu ter vivido meus percalços lá, mas eu digo que Cruzeiro foi um lugar que me agregou muito, assim, porque justamente nas adversidades, nas faltas, né, que a gente teve lá, mesmo de material, coisa financeira, que, como eu disse hoje, graças a Deus, notícia que eu tenho que não tem mais, mas assim, nessas adversidades que a gente cresce, porque daí a gente precisa se superar para poder enfrentar aquilo. Então eu acho que Cruzeiro, o fato de eu ter vivido muito isso, ter trabalhado em muito hospital público, de ter vivenciado muitos problemas, né, da saúde pública, né, nessa cidade e tal, eu acho que isso que agrega também para a gente poder se superar, entendeu? Sem dúvida. E qual que é o papel do diretor clínico dentro do hospital? Acho que a gente nunca trouxe um diretor clínico aqui. Aí, para começar ali, só para... O hospital, assim, a base da diretoria do hospital, ela tem um diretor técnico. Alguns hospitais ele vai ter um diretor que a gente fala que é um diretor geral, e você tem um diretor clínico, né? O diretor técnico do hospital, ele é um cargo que ele é nomeado. Então, assim, ele geralmente é nomeado pela instituição, etc. e tal, e ele é responsável, o próprio nome já diz, pelas coisas técnicas. Então, ele é responsável desde a parte de manutenção, de compra de material, etc. e tal. O diretor clínico já é responsável mesmo pelo corpo clínico. Então, ele é responsável ali por qualidade, fluxos, né, gestão de pessoas, principalmente da parte médica, né? Então, esse é o principal foco do diretor clínico. E o diretor clínico, ele é por eleição. Então, ele é eleito diretor clínico. Então, toda instituição tem que ter, se eu não me engano, a cada 2 anos tem que ter a eleição de diretor clínico. Então, você monta um grupo, uma chapa, né? Diretor, vice-diretor, e aí você se elege para o cargo e é votado pelo corpo clínico. Entendi. Mais ou menos por aí, assim, resumindo. Perfeito, perfeito. E aí você estava na coordenação do PA também. Do pronto-socorro, E aí, como que funciona? Você que escolhe o plantonista, como que é esse esquema? Lá no Hospital de Clínica Sul, a gente tem uma escala muito grande. Então, hoje a gente tem 8 plantonistas de porta durante o dia, mais o da emergência, né? Então, assim, como o corpo clínico é muito grande, às vezes a gente não dá conta, né? Porque a gente também tem nossas atribuições como médico no dia a dia, então não dá para você ficar controlando escala. Então aí surge o papel, geralmente, de uma escalista, que é uma terceirizada que serve para poder gerenciar esse escopo da escala, né? Mas aí cabe a gente, né, avaliar a qualidade, conversar, fazer treinamento de fluxo, de protocolos, né? Então, o papel do coordenador é mais ou menos por aí. Você pode assumir o papel de controlador de escala, mas aí a gente geralmente deixa isso mais atrelado aos hospitais menores, tal, porque é uma mão de obra terrível, né? Então, você tem
uma troca de profissional muito grande hoje, então isso dá muito trabalho. É que eu já vi muita gente falar que às vezes quando você vai pro lado da gestão, você deixa a medicina de lado, né? E a gente tá vendo que com você não funciona muito desse jeito. Né? Você abraça tudo ali. Eu tenho uma dificuldade de me desapegar um pouco das coisas. Assim. Então, eu entro num lugar para trabalhar e aí pode surgir uma outra oportunidade, mas eu não consigo deixar aquilo ali, porque eu crio... Assim, o pessoal diz que eu sou comunicativo, então eu crio muito vínculo afetivo com os lugares. Então, eu não consigo. E assim, eu gosto de gestão, né? Eu acho que, mas eu sempre digo que a gestão, até para quem tem interesse de fazer gestão, hoje eu faço um MBA de gestão hoje da FGV e a gente discute muito isso entre a gente lá, né? Então, a gestão, a gente sempre diz que o interessante é ele ser tipo um a mais. Então, você tem sua especialização, vai fazer exercer sua profissão na sua área que você escolher. E aí, se você gostar de gestão, aí você faz isso como um a mais. Se você realmente vê que aquilo ali é o que você gosta de fazer, se destacar naquilo ali, se você quiser fazer, ótimo. Né? Acredito que talvez você faça até mais bem feito. Depende muito de cada profissional. Mas o problema da gestão é que a gente depende um pouco de política. Sim. Então, às vezes, você depende do prefeito, depende da diretor do hospital, depende da OS que está controlando o hospital. Então, é um pouco delicado, às vezes. Por mais que você faça bem feito tudo, a gente depositar tudo aquilo num lugar só. Então, é legal, acho muito bom, adoro fazer gestão, pretendo ainda me aperfeiçoar muito nessa área, porque é uma área que eu carrego meio em paralelo, então eu não consigo me dedicar única e exclusivamente hoje para a gestão, porque eu tenho meu foco na residência, na emergência, né, nos planos futuros, mas é uma área bem interessante, para quem gosta é bem legal. E a medicina, o legal, até para quem está fazendo aí faculdade, eu acho que a medicina é exatamente isso, porque a medicina é uma profissão que te possibilita você fazer muitas coisas muito amplas. Então você fala assim, eu quero fazer medicina, mas eu não gosto de sangue, não quero mexer com paciente. Você pode fazer radiologia, patologia, gestão, trabalhar só com laboratório. Então, assim, é muito amplo. E tem muita coisa que a gente nem imagina. Então, você pode fazer, dentro da área da emergência, por exemplo, você pode ficar fazendo só transporte aeromédico, fazer cirurgia, trabalhar só com órgãos, com transplante. Então, é muito amplo. Então, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, da profissão. Acho que é isso aí. Isso é muito legal. Perfeito. E você decidiu por fazer clínica médica agora. Como que foi isso? Na verdade, o meu foco é cardiologia. Eu sempre quis fazer cardiologia, mas e aí a medicina de emergência veio aqui de encontro, né, com a minha vida profissional. Mas o que acontece? Eu tive que parar um pouco de estudar, de me aperfeiçoar, para poder trabalhar, porque eu precisei ajudar minha família, precisei ajudar meu irmão a formar. Então, eu precisei ficar um tempo parado. E aí, concomitante a isso, você vai estudando e tal, mas não dá para você abrir mão para fazer uma residência, porque, infelizmente, a gente sabe hoje que a bolsa de residência hoje é um valor que você mal consegue viver. Então, não dá para você viver disso. E para você trabalhar muito também, fazer de qualquer jeito, né, principalmente para quem está formando, é delicado também, porque eu acho que se você vai fazer uma especialização, você tem que focar para estudar e ser bom naquilo para você poder se aperfeiçoar naquilo, que esse é o seu foco. Então, eu tive que parar muitos anos e não fazer residência. E aí, o meu irmão formou, tem 1 ano, e eu falei, não, agora é a hora que eu vou correr atrás do que eu quero. E aí, comecei a estudar, prestei, e graças a Deus, estamos aí já. Mas quase R2 já. Você passou onde você está fazendo, que é no... Estou fazendo no Policlínico. Mas você passou no Municipal também. Passei no Municipal. Qual lugar que você passou? No Municipal? Eu passei em primeira. Então, mas não primeiro lugar. Cara, o cara não cansa, velho. Que isso? Você trabalha pra caramba e ainda tem consciência. Aí o pessoal ficou bem indignado, porque falou, você passou em primeiro para o Municipal, que a gente tem um hospital muito maior, né, de serviço. Você vai fazer policlínico? Não, mas meu foco já é outro, eu quero, né, trabalhar no hospital um pouco menor, para poder ter mais tempo para estudar. E assim, é uma residência que me surpreendeu absurdamente, porque eu entrei já... Não que eu tinha expectativa negativa, não, né? Assim, não era negativista em relação a isso. Mas a gente esperava que seria um hospital com baixo fluxo, etc e tal. Mas não, assim, tem fluxo, tem emergência, né? E a ideia é, se possível, né, a gente continuar lá dentro. Então, terminar o R2 e agora levar um pouco dessa medicina de emergência, dar esses treinamentos para poder agregar para a residência, para poder fazer crescer cada vez mais, levar o nome do hospital. Então, é isso que a gente conversa muito lá dentro. Então, assim,
que a gente espera, tem expectativa para o Hospital de Policlínica hoje, é crescer cada vez mais e melhorar essa residência aí. Né? Se tornar uma residência de nome. Sim. Antes eles tinham parceria com a Cardio lá também, né? Lá tem residência de cardio. Agora virou residência mesmo. E que foi um dos motivos, inclusive, de eu escolher fazer residência no Policlínica. Porque como o meu foco é fazer cardiologia, e eu não tenho pretensão de ir embora de São José para fazer isso. Você cria vínculo, tem um monte de hospital, já trabalha aqui, né? De certa forma a gente vai fazendo o nome e tal, para eu poder largar tudo, falar, não, vou embora para São Paulo recomeçar hoje, aos 35 anos é um pouco delicado. Então eu falei, não, onde tem cardiologia no Policlínica? Então vou fazer clínica médica no Policlínica. Foi por isso que estamos lá. Entendi. Cardio aqui, o Pio 12 perdeu ou ainda tem? O Pio 12, até onde eu saiba, era um programa de especialização. Não era residência Não era MEC. residência MEC. Tá, entendi. Ouvi boatos de que talvez vai reabrir a residência lá, mas eu não sei se isso de fato também, é boato. Eu ouvi vários boatos, positivos e negativos em relação Mas a aí, isso. assim, já ouvi boato que vai abrir no regional, de 12 e tal, então, assim, tem muita coisa que é boato, tem muita coisa que é verídico, né? Mas, assim, eu espero que seja verídico, né? Porque o que a gente quer é que cada vez mais tenha residências aqui na região, aqui na cidade. Porque a gente sabe que hoje a quantidade de profissional, né, de médico, de aluno de medicina que está formando e a quantidade de residência que abriu é irrisório, assim, é um valor irrisório. A quantidade de vaga. Teve a prova do Einstein agora, no final de semana, né? A clínica médica, eu acho que estava com 70 candidatos vaga. A cirurgia geral, um número absurdo. Sim, 100 e pouco. né? Então, Por assim, vaga. isso tá acontecendo. Lá é bem... E a prova, eu cheguei a fazer prova pro AIS, mas lá eu não passei primeiro. Então, então a gente não assim, deixa pra lá. Mas a prova é uma prova muito pesada, não só de conteúdo, mas a prova é muito densa em termos de quantidade de questões, de texto. E o tempo é muito curto. É uma prova muito corrida. E o nível, cada vez mais o nível da prova vai lá para cima mesmo, e a tendência é ir por aí. Porque cada vez mais faculdade de medicina, né? Cada vez o nível sobe mais, fica mais difícil, aumenta a dificuldade, os alunos estudando mais, os cursinhos cada vez mais presentes, né? Mais então, caros, né? Mas a tendência é que o nível de procura, o nível de dificuldade para passar nas provas vai aumentar. Aqui, o Policlin mesmo, a gente já, no último, quando eu entrei, a gente já evidenciou isso, que a gente tinha ali cerca de 3, 4 candidatos por vaga. O último que teve, se não me falha a memória, que foi o que eu entrei, eu acho que deu 6 ou 7 candidatos de vaga. Esse ano agora a gente já espera entre 10 e 20 candidatos de vaga. Então, já vai tender por aí mesmo. É questão de tempo. Só aqui em São José, a Humanitas vai formar 2 turmas agora, T2 e T3. Tem o Embi também que vai formar a turma, tem a Unital que vai formar a turma. Então, só se essa micro-região aqui já está... E as faculdades daqui, uma coisa que a gente percebe também, pelo menos eu fui preceptor lá na Humanitas, né? Então eu tive muito convívio assim, com os alunos. Os alunos são muito regionalizados, eles são muito daqui mesmo. Sim. Então, do Vale do Paraíba, você tem uma gama muito grande de aluno, de aluno que é nacional, natural de São José, de Taubaté, Guará, do Vale do Paraíba. Então, assim, a minoria vai sair daqui. Acredito eu que uns 50% ou mais irá ficar aqui pela região ou em São José. Então, eles vão ficar por aqui, vão procurar vagas de residência. E a gente não tem essa demanda de vaga aqui. Então, o que eu espero é que cresça mesmo, aumente cada vez mais essa quantidade de vaga aí para poder agregar mesmo para o nível de formação. Antes não tinha sentido, eu acho, ter tantas vagas, mas a partir do ano que começa a ter mais faculdades aqui da região e tudo mais, eu acho que talvez comecem a olhar para São José como um polo formador mesmo. Né? O Brasil tem muito disso, né? Eu estava lendo uma matéria semana passada, não me recordo agora onde, mas que nos Estados Unidos a quantidade de vaga de residência que sobra é enorme. Inclusive, eles tinha uma propaganda assim, você é médico de outro país, quer vir para cá para fazer residência? Vem, porque está sobrando vaga. Sim. E no Brasil, hoje, se eu não me falha a memória, acho que são 6% a quantidade de vaga. Dos alunos que formam, só tem vaga para 6% dos que formam, pelo que eu me lembro. Então, a diferença é muito grande, né? É enorme. Faz uma reserva de mercado também. Aí tem que ver o que tem por trás também, os interesses, mas... O que eu tenho percebido da medicina, assim, que tem expandido muito em relação a número de médicos generalistas, só que tem um topo ali da medicina que ainda é muito difícil de você alcançar, né? Que aí são anos de trabalho e é só o supra-sumo mesmo, que chega nesses lugares
e ganha dinheiro também, né? A galera tá com medo de se formar, tá se formando muito médico, mas ainda existe lugares na medicina assim que permanecem... O que eu percebo muito assim, a gente tem um pouco de dissociação, né, dentro dessa relação de ganhar dinheiro com ser bem capacitado hoje na medicina. A gente percebe, a gente vivencia isso hoje. Então, assim, não é todo mundo que é muito bem formado ou que vai fazer... Você tem pessoas hoje que vai fazer residências de ponta dentro dos grandes hospitais em São Paulo e vão fazer subespecialidades e ser muito bons, e essas pessoas às vezes não vão ser tão bem remuneradas. E hoje a gente vive uma era da pós-graduação, né? Então você tem hoje uma gama enorme de médicos que vão fazer pós-graduação, principalmente voltado para a área de estética, de bem-estar, de longevidade, emagrecimento. E esses profissionais hoje é o que tem os que estão no mercado de trabalho mais bem remunerados. Então você tem uma discrepância nisso. Nem sempre o médico, não falando mal, porque muitas vezes esse profissional que vai fazer essas áreas de pós-graduação são muito bons. Mas a gente sabe que, no geral, às vezes você alcança o nível de 6 anos, 8 anos, 10 anos, às vezes estudando, fazendo residência, mestrado, doutorado, e você vai atingir um patamar financeiro de X. E aí você tem um outro profissional que às vezes faz um ano de pós-graduação, às vezes, e esse profissional vai ganhar muito mais. Então a gente tem um pouco de discrepância nisso no mercado. É verdade, é verdade. Oferta sei lá, trabalho, promoção, o que você está vendendo no seu produto, né? Não adianta você fazer 15 anos de residência e você não saber vender o seu peixe também, né? Vamos falar, tem que ser marqueteiro. Isso que você está querendo mas é que tem algumas áreas também que não se vale só de marketing. Então você pega, por exemplo, eu sou, no caso da emergência, por exemplo, né? Assim, eu sou emergência, muito bem formado, estudei, me aprofundei. Você pode fazer o marketing que for, que você não vai vender, porque você não vive de consultório. Você não vai, você pode até colocar seu preço, mas aí igual você vão ter outros. Não serve, vou fazer em outro. Que é diferente de quem vai vender algum produto, entendeu? Então, por mais que você faça um marketing e tal, você não vai conseguir alcançar o profissional que está ali vendendo qualidade de vida, vendendo longevidade, vendendo bem-estar, vendendo tratamentos aí, estética, entendeu? Isso é um fato. E concomitantemente todo esse processo de você passar na residência, você estava também estudando para tirar a prova de título, né? Isso. E aí, fala aí pra gente sobre isso. Hoje a gente tem a residência de medicina de emergência no Brasil. Então, a residência, ela surgiu em 1996, foi a primeira residência. Até então nem existia ainda a sociedade formada. A primeira residência foi em Porto Alegre, que foi o pioneiro na formação de emergência, né? E aí de lá para cá, a Abramed foi criada no primeiro congresso que teve em 2007, primeiro congresso de medicina de emergência que foi em Gramado, no Rio Grande do Sul. E de lá para cá começou um projeto de se abrir mais residências médicas. Então a residência médica de medicina de emergência, a segunda residência, foi aberta só em 2007, 2008, que foi em Fortaleza. Então, depois de lá para cá foram abertas novas residências. Então, é uma residência nova. Então, assim, muitos desses profissionais, hoje nós somos 240 e poucos emergencistas no Brasil, não fizeram residência, porque as turmas de residência estão formando agora. Então, hoje você tem residências excelentes, de Porto Alegre, do Einstein e tal, mas a grande maioria, ou acredito eu, que se tornou emergencista pela prova de título, né? E a prova de título hoje, você precisa comprovar um tempo de experiência profissional. Hoje são 6 anos de comprovação dentro da área, e você ganha o direito de poder prestar a prova. E aí você presta uma prova de título, que não é uma prova fácil. Tá? Porque, assim, é uma prova que cobra mesmo rodapé de livro, então tem que estudar. Hoje a gente tem assim, cursinhos preparatórios, mas tem que estudar bastante. Não vou mentir, falar basta um tempo de experiência, não, tem que estudar. E aí a prova, pelo menos dentro da área da medicina de emergência, é uma prova que você precisa tirar 70% da maior nota. E a primeira fase foi uma fase muito difícil. E, assim, eu saí de lá achando que eu não teria passado na primeira fase. Mas aí deu certo e aí você vai para uma segunda fase. E a segunda fase é uma prova prática, né? Que é uma prova, aquele sistema de estações. Então foram 5 estações práticas. E o que é o diferencial que eu acho que está a dificuldade da medicina de emergência, né? Porque a medicina de emergência é uma área da medicina muito ampla, muito ampla. Então,
É diferente de você estudar temas específicos. Sim. Né? A medicina de emergência hoje, só para vocês terem uma ideia, para citar algumas coisas assim, que talvez muitas vezes nem sabem disso. Mas a medicina de emergência abrange a emergência clínica. Então, a gente está falando de cardiológico, endocrinológico, emergências gástricas, hepáticas. Tem as emergências de trauma. Então, hoje a gente atende, é focado também na formação de trauma, então de acidente, etc. Tal, de grandes queimados. Você tem dentro da medicina de emergência obstetrícia, otorrino, oftalmo, ginecologia, né, da parte de obstetrícia, e tem a parte de emergência extra-hospitalar. Então também cai o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, né? E tem medicinas aquáticas, medicinas das montanhas e também de transporte aeromédico, falando de aeromédico, de asa rotativa, asa fixa, e pediatria. Porque a medicina de emergência, ela abrange pediatria. Foi uma coisa até que eu, na época, eu fiquei meio um questionamento, depois eu vim entender. Falei, porque hoje você tem a especialidade de medicina pediátrica, de emergência pediátrica. Mas eu falei, mas por que eu vou estudar pediatria? Porque, na verdade, quando você vai fazer, por exemplo, o APH, você vai trabalhar num SAMU, você não sabe o que você vai pegar. Você vai trabalhar num atendimento de emergência de estrada e tal, você pode lidar com uma criança, tem que entubar uma criança na cena, né, num trauma, num acidente. Então, você tem que saber tratar também pediatria. Então, é muito grande, é muito vasto, assim, e diversificado. Então, eu acho que está aí a dificuldade da prova de medicina de emergência, que você tem que saber um pouco de tudo e, de preferência, muito bem. Então, é uma prova difícil, não vou mentir, mas... Deu certo. Deu certo. Graças a Deus E como também. que é a validação de título para quem faz residência de emergência? Assim? Você tem que fazer a prova do mesmo jeito que a pessoa que está usando a experiência? A residência de medicina de emergência, hoje o processo de título, ele segue mais ou menos o mesmo padrão das outras especializações. Então, quando você faz uma residência médica, essa residência ela tem um vínculo com o Ministério da Educação, com o MEC. E aí você sai com o título do MEC. Né? E aí esse título já dá o direito de você se classificar especialista da área. Né? Você tem um direito, eu até aconselho, a prestar a prova de título da sociedade, da especialidade. Porque daí você também vai ter o título da sociedade. E é um a mais, né? Te dá um respaldo jurídico até, é interessante. Assim, até para você, é um autoconhecimento, para você uma autoaprovação. Então. Mas a medicina de emergência, voltando à pergunta. Então, você pode fazer a residência e sair com o título do MEC, ou você pode prestar a prova de título. E aí, se você passar, você tem o título da sociedade, e com esse título você cadastra no Conselho Regional, né, no seu Conselho Regional, e aí você passa a ter o RQE. Né? E aí você se torna também intitulado, né, especialista. É isso. Legal. Muito bom. Você tem algum plantão que você olha pra trás aqui e você fala, cara, como que eu sobrevivi a esse plantão? Às vezes tem vários. Tem um que vem assim mais forte. Não, tem... Nossa, não tem um. Tem assim, muitos. Muitos. Um plantão caótico, assim. Que plantão, eu falo muito isso pro meu irmão. A gente gosta, eu sou metódico, assim. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Mas tem plantão que eu falo, esse plantão não dá para trabalhar direito. Isso é um plantão de contenção de danos. Né? Eu vou trabalhar para ninguém piorar. Ou para fazer todo mundo viver. Mas não dá para você fazer as coisas como você gostaria. Tem plantão que, infelizmente, a emergência, a gente estava discutindo, é muito isso, né? Então, você pode chegar lá e ser um plantão tranquilo. E às vezes chega o colega e fala, você não faz nada, plantão tranquilo. De repente, a casa cai. Ele volta uma hora depois, aquela sala de emergência não tem onde enfiar, gente. Então, a emergência é muito isso, né? É muito volátil, assim. Você não sabe o que esperar. Eu não vi nisso não, tá ligado? Uma dúvida que eu fiquei sobre a sua vida, assim. Você pretende fazer cardiologia e você vai fazer o quê sendo cardiologista? É difícil. Você pega a gente perna curta. Né? Cara, eu digo assim, eu não sei aonde eu quero chegar, mas eu sei como eu quero chegar. Então, hoje eu não coloco muita meta na minha vida, sabe? Eu vou colocando objetivos. Então, meu objetivo é ser cardiologista. Mas, assim, a cardiologia, ela vai me possibilitar, pelo menos é o que eu espero, possibilitar eu mudar um pouco, diversificar um pouco em termos de qualidade de vida. Sim.
Porque assim, a emergência, o médico emergencista, ele vai viver de plantão, exceto os que vão seguir para a área de gestão. Então, assim, a cardiologia talvez seja uma oportunidade de você trabalhar um pouco com consultório, de você fazer uma subespecialidade que você possa fazer procedimento, fazer exame. Então, você consegue diversificar um pouco isso, não só ficar vivendo ali dentro da sala de emergência. Até porque a gente tem um prazo de validade. Então, assim, o médico de emergência, até quantos anos ele vai conseguir ficar trabalhando na emergência? Então, tem muito disso também. Então, é pensar um pouco no futuro, né? E, assim, se você levar em consideração que dentro da área de emergência, hoje, no Brasil, né, a grande maioria, eu acredito 60%, 70% das emergências hoje cardiológicas, então eu acho que as duas vão um pouco de encontro também, andam em paralelo, né? Então, assim, eu acho que ser cardiologista talvez vai me tornar um pouco melhor emergencista. E o fato de eu ser emergencista também vai me tornar um pouco melhor cardiologista, porque eu vou conseguir tratar algumas coisas clínicas ali, né? Com outro olhar, ter uma outra visão. Então, eu acho que elas se comunicam bem, né? Fora que tem a galera que é cardiologista que vai dando plantão em UTI também, né? Que tem muita coisa que se relaciona. Na verdade, o pessoal que faz... Eu não sei vocês, assim, mas na minha época, o que eu lembro, assim, quando a gente ia rodar em sala de emergência, ou de UTI, né? Até então eram poucos intensivistas também. E principalmente na sala de emergência, a grande maioria dos emergencistas que tinham formação eram cardiologistas. Então tinha muito disso, né? Então eu acho que isso prova, né, corrobora para isso que eu falei, que as duas especialidades andar junto, né? Faz sentido, muito bom. Aí você já pretende emendar, então, do R2 para R3 no plantão. Daí o R5. E aí você vai dar uma descansada. Não sei, né? Descansar? Eu não tenho muito perfil disso, de descansar. Entendi. Tem interesse já em meter também mestrado e doutorado para dar aula? Cara, tenho. Tem, né? Tenho. Eu tava falando assim, de tudo que eu já fiz na medicina, onde eu mais me encontrei é ensinando. Então eu gosto muito, eu sou filho de professor, então eu gosto de dar aula, né? Assim, não que eu vá viver só disso, porque eu não conseguiria largar a vida de hospital, porque eu sou apaixonado pela emergência, por cardiologia, por hospital, mas eu gosto da aula, então eu tenho um interesse assim, de continuar assim, porque eu acho que é uma maneira de você deixar um legado também, sabe? Vocês veem seus professores, aqueles que são mais idosos, falam assim, nossa, né, cria aquele afeto, tudo. Você fala, não, eu aprendi aquilo com aquele, tive um professor que falava isso, olha, que não sei o quê. É uma maneira de você deixar um marco, sabe? Sim. De você não só falar, eu passei a vida e passei pela medicina. Não, eu deixei alguma coisa de mim. A gente sempre deixa algo para trás. Então, eu acho que isso é o grande X, assim, é o encanto, pelo menos onde eu me descobri. Eu gosto do jeito que você pensa. Mesmo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Porque eu acho... Não adianta, eu estudo muito, a gente vive a vida inteira, às vezes, estudando. E aí você estuda para saber, e aí, depois que você não estiver mais aqui, que você for embora? Você deixou o que para trás? Então, isso que eu acho, eu fico brincando, o pessoal que rodava comigo fala, meus pupilos, mas é mais ou menos por aí, né? Você deixar algo de você, sabe? Falar assim, não, eu aprendi para aquilo ali gerar outros frutos, eles poderem passar aquilo adiante, né? Então, se você deixar um pouquinho de você para o próximo, e se ele agregar com mais conteúdo e deixar para o próximo, isso talvez lá na frente vai virar uma coisa de grande valor, entendeu? Sim. Por mais que você não faça muito, mas se você fizer plantar um pouco todo dia, eu acho que tem uma qualidade, tem um valor enorme. Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes a gente, principalmente que é estudante, às vezes a gente acaba tendo mais carinho por alguma especialidade por conta de professor do também. Professor. Né? E às vezes você acaba inclinando alguém para uma medicina de emergência, ou seja lá o que vai dar aula, né? Mas por conta disso, assim, pô, aquela área parece legal, aquele professor é bacana, me inspiro nele, acho ele um cara bom, um médico bom, né? E aí tem muito disso. Quantos que entra na faculdade falando, eu vou fazer cirurgia plástica. E aí, de repente, se apaixona por aquele pediatra, velhinho, de 70 anos, que pega, vem cá, filho, é assim que faz e tal. E aí a pessoa vai virar pediatra e fala, nossa, isso mudou minha vida, sabe? Sim, é muito legal. Isso é bacana, eu acho legal. Desde a época do direito eu tenho vontade de dar aula, assim, então acho que eu também vou tentar ir por esse lado mais pra frente. A gente vai trabalhar junto aqui. Vamos lá. Espero propostas no futuro. Eu espero propostas. Você tá nos dois aqui na frente, pô. Não, mas tem muito disso, né? Porque eu acho que dentro da nossa profissão, você tem que sempre tratar o outro com muito respeito. Então, assim... Não importa que vocês ainda não estejam formados,
Ou eu trato vocês igual eu trato o meu chefe de 70 anos na residência. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? E na verdade vai ser todo mundo colega. E assim, o fato de eu estar um pouco na frente, porque em termos de anos de capacitação, não significa que eu sei mais que vocês. Vocês, por exemplo, você tem uma outra profissão antes, eu não sei nada de direito. Então, você tem o seu valor, entendeu? Então, acho que não tem essa assim, tá na frente, sabe mais. Eu acho que cada um tem seu valor, por isso que a gente tem que tratar todo mundo igual. Entendeu? Isso eu concordo. Isso é muito bom. E eu acho que, assim, baseado em tudo que eu conversei com você até antes do nosso episódio aqui, são momentos como esse episódio aqui que a gente para conversar, para olhar sua trajetória assim e falar, pô, você saiu de cruzeiro, assim, sua família era uma família simples, assim, e você chegou onde você tá, que ainda é o começo da sua trajetória, e isso merece um louvor, assim, sabe? Merece aplausos. Tipo, você superou muitas coisas e formou seu irmão e, sério, parabéns pela sua trajetória. Não, obrigado, cara. Obrigado. Legal. É gratificante. Garantindo meu emprego daqui a um tempo. Obrigado. Olha lá, cara. Você sabe, eu tava pensando umas coisas antes de vir e tava pensando sobre isso até, assim, se vocês me perguntarem, tipo, de frustração, o que você espera, o que você enfrentou, assim, sabe? Eu tinha uma coisa que um professor meu falava, que me marcou muito, que ele fala assim, quando você formar e for trabalhar, nunca espere receber uma gratificação do próximo, sabe, do paciente. Porque hoje em dia o paciente, muitas das vezes, ele não te trata mais com aquele respeito que tinha antigamente e tal. E principalmente na área da emergência que eu vivo hoje, o que acontece? O paciente chega lá muito grave, você trata, reverte, salva a vida do paciente e esse paciente depois vai embora, vai fazer um cateterismo, vai fazer isso, vai viver com outros médicos, trabalhar. E ele não sabe nem quem foi que atendeu ele. E às vezes você salvou a vida dele ali com alguma coisa que você possa ter feito. Esse paciente nunca vai voltar para te agradecer. Meu professor falava muito isso. Nunca espere a gratificação do próximo. Então, mas cobre sempre a gratificação de si mesmo. Então, você poder chegar em casa, né, se olhar no espelho e falar assim, nossa, que legal, sabe? Hoje eu pude salvar a vida de tantos pacientes. Então, esse auto-reconhecimento que eu acho que é fundamental, assim. Então, quando a gente recebe gratificação, igual você falou assim, pra gente é muito louvável, muito legal. Então, obrigado. Maior, né? Não, sim. Até por isso que a gente chamou, que tem muita história, tem coisa rica pra caramba. Tem muita história ainda, que não dá tempo de contar tudo. Aí teria que abrir mais umas 2 horas de episódio. A gente pode fazer Não, parte 2. Traz esse irmão também. Nossa, mas se cruzar a história dos dois de emergência, aí tem muita história. Legal. Muito legal. Ele tá nessa área por influência sua? Eu acredito que sim, né? Na verdade, acho que ele não teve muita opção também, que eu falei, não, você vai fazer plantão lá e pronto, acabou, agora você que toca. Pior que ele falou isso quando eu rodei com ele. Ele falou assim, meu irmão ficou falando pra eu pegar a mão, porque depois se não começa, eu não pego experiência e tal. Recai sobre aquilo que a gente comentou. Porque quando você vai trabalhar, você fica dando plantão na porta. E a porta é cansativa, a gente sabe disso. Tem gente que gosta de porta, eu acho isso muito respeitável, assim. Mas é um plantão muito mais cansativo, né? E a emergência vai te possibilitar fazer mão, mesmo que ele vai depois fazer plantão de porta, mas vai agregar valor. Então eu sempre falei, aprende a fazer, mesmo que você não vá fazer, que depois você queira fazer outra coisa, não tem problema. Mas porque um dia você pode, sei lá, você vai fazer dermatologia depois, não desmerecendo, longe disso, mas você vai trabalhar no consultório para fazer estética, um belo dia um paciente resolve dar problema dentro do consultório, você tem que pelo menos saber o que fazer. Então, e você saber fazer o básico da emergência hoje, eu acho que a gente trata isso muito como uma coisa, um a mais, mas na verdade não é. Isso deveria fazer parte da formação mesmo. Então, o bom aluno tem que saber, pelo menos assim, manusear uma via aérea, se precisar funcionar um acesso venoso central, reverter uma arritmia, tocar uma parada, isso é o básico da formação, né? Então eu acho que é legal fazer, né? E depois não só saber fazer, mas pegar a prática disso também, porque a emergência é muito disso, é prática, é dia a dia. Você pode fazer 1000 cursos, estudar, se você não vivenciar aquilo, não pegar a prática daquilo, você não vai aprender, porque na prática, né? Eu costumo dizer que na prática a teoria é outra. Mas né? é isso mesmo. Sob pressão ali, o negócio muda. Muda. Uma coisa é você tá estudando bonitinho na sua casa ali, com tempo para raciocinar. Aquela via aérea linda que você abre assim, a hora que você abre lá, essa criação é completamente diferente. Não? Só na prática, só quem vive isso para saber. Sim, e por isso que a internet é tão importante, né?
Eu já vi umas VR ali, eu tava na CS ali, que tinha bastante coisa naquela boca, que eu quero falar pra você. Não, eu já Foi eu traumatizante. tirei carne, tirei dente, então umas coisas bizarras, assim. Já vi de tudo. Você é louco. Nesse caso tinha refluxo mesmo do intestino, o negócio tava feio ali, tadinho. Não, eu vou contar uma fofoca agora. Meu irmão me ligou hoje, 11 horas da manhã. Ele falou assim, cara, você tá no plantão? Eu falei, tô aqui na residência. Puta, eu precisava de uma ajuda sua. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, tomei um banho de sangue. Eu precisava em casa trocar de roupa, você não consegue vir segurar aqui. E foi manusear uma via aérea, paciente com hemorragia digestiva, pô, na cara dele, sujou tudo. Então, emergência é legal demais. Eu acho que vai ter gente que não vai achar que é tão legal depois mas disso. mas tem quem vai achar seu valor. Sem dúvida alguma. Caraca. E aí acontece, é considerado como acidente biológico? É considerado. Mas por isso a importância do uso do EPI, né? Mas mesmo, você pode estar devidamente paramentado, com óculos, com máscara e tal, tem coisa que não dá. Que nenhuma barreira vai conseguir barrar aqui. Então, mas é considerado acidente biológico. Tem a parte burocrática lá também. A parte burocrática contigo também, né? Essa é a vantagem, né? Resolve em casa. Não, mas essa parte burocrática de acidentes biológicos e tal, a gente tem a SCIH aqui, que cuida disso, que é a referência nossa no hospital municipal. Então, acidente com pérfuro cortante, com material biológico, então aqui no município fica no hospital municipal. Isso aqui, beleza. E como está sendo o processo da clínica médica, assim, o dia a dia do residente da clínica médica? Cara, é um pouco mais pesado do que eu achei que fosse, tá? Mas a clínica médica, basicamente, ela se destina, assim, à enfermaria. Então, você tem que saber manusear um paciente de enfermaria, tratar uma pneumonia, um idoso e tal. Então, é um processo de visita. Tem o pronto-socorro. E aí, o pronto-socorro é o atendimento de porta, né, do paciente. Hoje, doenças respiratórias, doenças cardiológicas e tal. Há um pouco da emergência, então se vivencia um pouco também da área de emergência dentro da formação de clínica médica e os ambulatórios. Então, hoje tem um ambulatório de pneumo, de nefro, de cardio, de gastro. Então, a ideia é justamente isso, formar um clínico generalista. Que você saiba, que você não seja tão aprofundado em tudo, mas que você saiba pelo menos manusear razoavelmente um pouco de tudo. Entendeu? É isso. Lá é dividido como? Assim, você vai rodar tudo nesse lugar, mas tem uma parte específica para estudo? Como que funciona? A residência de clínica lá do Policlin, a gente roda dentro do hospital e nos ambulatórios. E agora a gente está fechando parceria já com o Hospital Municipal e estamos negociando a parceria, inclusive lá com o Hospital de Clínica Sul. Acho que facilitou um pouco isso. Porque assim, o Hospital de Policlin é um hospital muito voltado para... é um hospital de convênio, né, voltado para o público particular e convênio, principalmente para o convênio próprio. Então, assim, tem uma gama de paciente grande, o fluxo pronto-socorro é muito maior do que eu achei que fosse. Então, assim, você consegue vivenciar bastante coisa. E a gente roda também na UTI. Então, assim, e tem uma passagem pelo centro cirúrgico para poder pegar mão de via aérea, que você acompanha anestesista. Então, você vai acompanhar um pouco de medicina intensiva dentro da UTI, vai acompanhar um pouco de intubação, do processo de passagem de acesso com o anestesista dentro do centro cirúrgico, vai acompanhar os ambulatórios e a enfermaria e o pronto-socorro. E agora as parcerias que a gente está firmando já a partir do ano que vem para poder rodar pelo menos um mês de emergência mesmo, por ciclo. Então, vai ter um mês que você vai passar só em emergência, né? E a gente tem as aulas, né? Então você tem a aula teórica semanal, que é isso que a gente estava brincando antes, que eu estou fazendo treinamento lá, voltando um pouco dessa parte de emergência, para passar o conhecimento mesmo, porque, como eu disse, eu fiz a prova agora recente. Minha prova tem um mês que eu passei na prova de título. Então eu vim estudando. Então, aproveitar que esse conteúdo está fresco para poder passar adiante, né? Sim. Então, e a ideia, a proposta é continuar lá dentro do Policlin. Então, isso daí agora agregar para os R2 e depois continuar lá, de repente na cardiologia mesmo, agregar para os próximos que vão entrar, para os próximos, e fazer essa residência tomar um corpo cada vez maior. É legal, você falou, né? Tá cada vez maior, né? Vocês estão esperando cada vez mais relação candidato-vaga. Sim. Eu acho que não é só também pelo mercado, mas assim, porque começaram a tomar conhecimento do Policlin como um hospital formador, né? Porque antes, eu sou daqui de São José, né? Eu fui descobrir que o Policlin tinha residência 3, 4 anos atrás. Eu não sabia. E a residência de clínica médica lá, eu
eu não sei exatamente quantos anos agora. Mas antiguinho, Arrisco dizer que uns 12 anos de residência já. É um negócio que Arrisco assim, dizer. não chega a informação, né? Talvez agora, com esse projeto de expansão de vocês. E o que a gente estava falando assim também, como eu trabalhei em muitos lugares aqui, né? E a gente trabalha em muitos lugares, a gente ganha uma certa visibilidade. Então a gente conhece bastante gente, tal. E muita gente hoje sabe que eu sou o Pietro que faz residência no Policlin. Então isso também é uma forma de você fazer um marketing, de levar o nome para o hospital. Então é até por isso que eu falo assim, se eu posso agregar alguma coisa para a residência, levar um pouco do conhecimento de emergência e tal para a residência, poder agregar, fazer aquilo melhor, por mim excelente, porque é fazer o centro formador Policlin hoje se tornar uma residência cada vez mais sólida, melhor, e com um corpo clínico mais denso, melhor, a qualidade técnica melhor. Então a ideia é exatamente essa. Ainda tem o projeto de venda do hospital, você sabe? Entrando informações confidenciais. Entrando e saindo. A gente ouve que o Policlin vai ser vendido, mas eles desistem. Até onde que eu saiba, não mais. Não mais. Não Acabou mais. com isso. Até onde eu sei, não. Teve algumas negociações. A gente teve um grupo grande que veio do Nordeste para cá, né? Que assumiu um outro hospital, que tinha algumas negociações e tal. E na época tinha algumas negociações com esse grupo e com outros grupos de São Paulo, né? Mas eu acredito que não tem mais, até porque esse grupo grande do Nordeste que assumiu esse outro hospital particular de São José, eu não sei se por uma questão política ou técnica, se perdeu muitas vidas. Sim. Então, eu não queria falar, mas não vamos falar o que dizem nas entrelinhas que, né? Então, assim, a gente e o Policlin, ele absorveu alguns desses contratos, que são contratos grandes. A gente absorveu um contrato hoje aqui no município que são dos funcionários da Urban, legal. que gira em torno aí aproximadamente 10 mil vidas. Então, isso deu uma inflada no convênio muito grande, né? No convênio Policlin. Então, aumentou muito a quantidade de vida e aumentou muito o repasse. Então, o hospital hoje é um hospital que é próspero, a gente percebe lá dentro, assim, reforma, contratação, tal. Então, eu acredito que nos próximos, a não ser que a gente não sabe, mas... Agora eu espero que eu não dê ruim por contar essa fofoquinha, porque eu já ouvi boatos que a mantenedora da nossa faculdade, quando estava à venda, foi ver o Policlin para meio que fazer nosso hospital-escola ali. Já ouvi esses boatos de fontes bem confiáveis, assim. Que até por isso eu pergunto se ainda tem interesse na venda e tudo mais. Porque eu fiquei sabendo desse grupo também, e pelo que eu vi, falou, vai, não vai, chegou uma hora, não vai não, pá, acabou. O que eu ouço, assim, isso eu posso até dizer como diretor, é que tem uma negociação já, acredito eu que talvez até num passo um pouco mais avançado, que é tornar o hospital o HCS no hospital escola. Isso eu acredito que, eu acho que não é mais nem fofoca, isso já é uma coisa que já é... Agora sim, já isso tá foi mais antes ou menos do HCS, agora... E assim, eu vejo isso com excelente olhos para as duas partes. Sim. Porque o Hospital de Clínica Sul vai ganhar muito com isso, porque a gente vai... Né, o hospital, escola, é um hospital que vive academicismo, então melhora na qualidade técnica, na formação, de quantidade de corpo clínico, você poder atrair, a possibilidade de abrir uma residência ali, e assim, só cresce. E para a faculdade, em contrapartida, você vai estar dentro do segundo maior hospital público de São José. Sim. Por hora, né? Porque assim, a gente hoje já tem, em termos de atendimento de porta, por alguns meses, a gente já chega a atender mais ou menos de igual para igual com o hospital municipal. Então assim, a gente tem uma enfermaria pequena, tem uma quantidade de leitos de UTI extremamente reduzidos comparado ao hospital municipal, mas em termos de número de atendimento de porta é muito grande. Isso é justificável pela localização dele. Pela localização, né? Porque o Hospital de Clínica Sul fica localizado numa região assim, privilegiada, porque ali você abrange toda aquela zona, a área da Zona Sul, e você pega as pessoas da Zona Oeste, né? Aquários, Urbanova, região Jardim das Indústrias, e da região central. Então, assim, porque o hospital municipal, apesar de ser um hospital grande, de grande porte, né, de alta complexidade, mas é um hospital um pouco deslocado na Zona Leste. Então, muitas as pessoas e os atendimentos pré-hospitalar destinam os pacientes, com exceção de trauma, que a gente tem um centro de trauma no hospital municipal, mas destinam os pacientes para o Hospital de Clínica Sul.
Então, é um hospital que recebe uma demanda de paciente muito grande. Então, isso possibilita os alunos a ter vivência com muitos pacientes também, vivenciar muitas coisas. E tem um ambulatório lá novo agora, que também que é bem grande. É verdade. Sim, essa parte. E assim, eu vou falar, eu adorei o Clínica Sul. Eu acho que, em termos de aprendizado, eu aprendi muito lá. A equipe extremamente qualificada. Eu tô falando só dos preceptores, não. É que a gente vê lá, a equipe de enfermagem, das técnicas de enfermagem. Eu adorei ficar no box, então, assim, eu não tenho um A para falar. Elas foram excelentes com a gente, ajudavam. O que elas podiam ensinar pra gente, ensinava. Sempre trataram a gente super bem, porque a gente às vezes ouve, né? Tipo, na cadeia alimentícia, assim, o interno é a base, né? Todo mundo esculacha e tudo mais. Eu nunca tive nenhum problema assim desse tipo lá no HCS. Então, quando comecei a perceber esse movimento, falaram que vai ter reforma, vão tentar, acho que, colocar turma ali. Esse já é um projeto já. Não é mais nem um projeto. Isso é uma coisa que já está. Já está saindo do papel, né? A gente depende um pouco de. A gente sabe que na saúde pública, né? Nem tudo é só dinheiro. Porque assim, tem a parte burocrática que a gente sabe que é grande, né? No Brasil, então, se você puder comprar, abrir licitação, etc e tal. Mas já afirmo que vai sair. É. Vai sair. Então, é uma aí, questão de tempo. Putz, eu achei legal. Provavelmente a gente não pegue isso. Eu acho que talvez no 12º, quando a gente volta para lá, mas eu acho que deixa um legado bastante interessante, até mesmo para a faculdade. Eu vi com muitos bons olhos quando fiquei Aí vocês sabendo chegaram a disso. rodar, já tinha UTI pronto? Já. Aí vocês não viram a reforma ainda? Agora? A gente rodou no começo de semestre. Não sei como que tá. Não, o pronto-socorro está todinho em reforma. Você tá de brincadeira. Metade do pronto-socorro já foi todinho reformado. Legal. E a outra metade está na metade da metade. E depois vai começar a reforma da parte de cima. Putz, que legal. Mas ali tem um projeto de expansão a médio prazo, e é tornar um grande hospital mesmo. Sim, Ali vai construir uma parte, o projeto é construir uma parte lá para trás, aumentar a quantidade de leite de enfermaria, talvez até de UTI, a tomografia, aumentar o pronto-socorro. E assim, esse vínculo com a faculdade, se de fato estiver consolidado como eu acredito que esteja, é uma coisa que vai trazer benefício significativo para as duas partes. Assim. Legal. Lá eu conheci como a UPA do parque, né? Muita gente chega e fala assim, tô indo na UPA do parque. Eu falo, não, agora já é hospital de Em Clínica nome do Sul. Clínica Sul, eu agradeço. Vocês, alunos, né, da faculdade, são muito bem-vindos lá. Sim, a gente vê isso com muito bons olhos. E a gente gosta de receber. E o pessoal que está lá, né, eu digo pela maioria dos médicos, eles gostam de receber os alunos, eles gostam de ensinar. Então, assim, vocês são muito bem-vindos. Né? A gente sente muito bem quisto lá. Essa é a verdade. A gente consegue comparar, né? Não vou falar mal dos hospitais, não tenho nada para falar, eu estou adorando o meu internato, mas assim, a gente percebe a diferença de tratamento, às vezes, entre um preceptor e outro. Em relação lá ao Clínica Sul. Clínica Sul é excelente, assim como o Pio 12 também estou adorando. Nossa, o Pio 12 está muito bom também. Legal, muito bom, obrigado. Até bom para passar isso, não sei se você tem contato também com os preceptores, né, que eles recebem... Tenho, né? todos. Então, dá um feedback e fala com o Dr. Cláudio ali. Dr. Cláudio. Uma coisa que eu gostei muito lá do Clínica Sul foi a ortopedia, porque tem a ideia do hospital é deixar especialista de prontidão ali para atender os casos de ortopedia. Isso assim, é um recurso que está alocado ali que ajuda muitas pessoas. É muito rápido o atendimento. O paciente chegou 5 minutos, já pede o raio-x, 5 minutos, o raio-x está pronto sim, de outro mundo. E o laboratório também, o maior laboratório que tem no município hoje é no Hospital de Clínica Sul. Então, a referência para fazer alguns exames, principalmente na área de sorologia, doença infecto-parasitária, é lá, e o que não é lá é de lá que muitas vezes é encaminhado para os laboratórios, para o Adolfo Luther de São Paulo. Muito legal. Legal. Falando um pouco da parte agora financeira, mudando tudo assim, da parte do emergencista, muita gente acaba falando que é limitado porque o teto é o quanto de plantão que você consegue dar. É isso aí. E é isso mesmo. O plantão do emergencista é maior do que o da isso porta? Tem um pouco. Na maioria dos lugares, sim, um pouco. Mas assim, falando propriamente do especialista em medicina de emergência, isso é uma coisa que tende a mudar um pouco. Porque assim, a gente tem uma perspectiva da medicina de emergência para os próximos anos, para o futuro. O primeiro ponto é que existe uma vertente muito forte para você passar a obrigatoriedade de ter um técnico, né, uma pessoa qualificada para ser o responsável técnico pelo pronto-socorro. Então, igual tem na UTI o intensivista, no pronto-socorro
muito provavelmente vai ter que ter o especialista em medicina de emergência, né, para poder gerir aquilo ali. Então, isso vem de encontro um pouco com a coordenação, com a parte de gestão. Então, isso te possibilita agregar um pouco mais para o salário, que você não só vai dar plantão, como você também é um responsável técnico pelo aquele pronto-socorro. Então, esse é o primeiro ponto. E a sociedade de medicina de emergência hoje, ela tem uma política de aumentar a valorização desse profissional de medicina de emergência, até por conta do que a gente conversou. Porque, assim, hoje, o que é a emergência hoje? Eu falo assim, ou uma coisa que eu te garanto, ou você, ou alguém da sua família, algum dia vai passar numa sala de emergência. Isso é inevitável. E você tem a emergência é um lugar que você não pode perder tempo. Tempo é vida, tempo é cérebro, tempo é miocárdio. Então, assim, você tem que estar na mão de profissionais de boa qualificação técnica. E para você ter boa qualificação técnica, você tem que remunerar para tal. Sim. Então, assim, e o que acontece? Não é muito estimulado essa parte de formação exatamente por essa falta de valorização. Então, poucos se interessam, às vezes, para seguir na área de medicina de emergência por conta dessa má valorização. Então, o que acontece? Hoje, muitas pessoas que vão fazer emergência é o médico recém-formado, que já tem um certo tempo, que tem um pouco mais de qualidade técnica. E por quê? Porque a maioria dos profissionais foram fazer especializações em outras áreas, subespecializações, estão cada vez mais especializados em determinados assuntos. E o pronto-socorro, que é a porta de entrada, a emergência, que é o lugar que deveria ter um médico, talvez de maior formação, com maior qualidade técnica, que tem uma qualidade nos mais variados assuntos, né, temas, não é. Então, assim, você precisa melhorar a qualidade dos profissionais que trabalham hoje no serviço de emergências no Brasil inteiro. Então, para tal, a sociedade tem essa política muito forte de melhorar a valorização desse profissional. E hoje o plantão, quando a remuneração é melhor do que o do médico da porta, o valor às vezes é ínfimo, é irrisório. Entendi. Não é algo que faça o cara realmente... Mas a gente tem boas perspectivas em relação a isso a curto e médio prazo aí. Muito bom. Por ser uma especialidade nova, acho que a tendência do mercado, ia chegar nisso e ia perguntar isso, a tendência do mercado é cada vez mais você fechar a emergência para recém-formado e botar ali mais os especialistas. E assim, a qualificação, porque o que acontece? O profissional de emergência, como todas as áreas, mas ele tem que estar sempre se aperfeiçoando. Então ele tem que estar sempre focado, porque é muito rápida a atualização em todas as áreas da medicina, mas principalmente na emergência. Então, sai protocolos novos, treinamentos novos todo dia. Então, você precisa estar sempre atualizado, sempre estudando. Então, você tem que estar focado para poder fazer aquilo ali. E a gente hoje vivencia uma era de um avanço tecnológico absurdo dentro da medicina, e na medicina de emergência não é diferente. Então, hoje a gente vive a era do ultrassom. A gente costuma dizer que o ultrassom é o novo estetoscópio. Não? Então, hoje você faz ultrassom cardiológico, pulmonar. Então, você tem que estar se aperfeiçoando, você tem que fazer curso de ultrassom. Né? Hoje, na área da medicina de emergência extra-hospitalar, né? A tecnologia avança a ponto nos Estados Unidos hoje, para você poder fazer o atendimento pré-hospitalar, já se usa drone. Caramba. Então, é uma coisa de última tecnologia. Se tem um acidente numa área, o drone vai antes, que é muito mais rápido, ele chega na área, ele faz todo o croquis da região, traça ali, e ele já sabe, olha, tem tantos carros, tantas vítimas, tal vítima está andando, não está, para você já programar para uma ambulância. Então, você vê que a tecnologia, para você tem que estar em extrema evolução, se aperfeiçoando. Então, tem que ter essa valorização, né? É a perspectiva para o futuro, que tem que remunerar melhor, tem que ser mais bem valorizado, porque esse profissional tem que estar em constante evolução, tem que estar em constante qualificação técnica. Ele tem que realmente ver não digo uma devoção, mas tratar aquilo como realmente sua profissão 100%, né? Não como o plantão que eu vou dar durante a semana para ganhar mais. Mais ou menos por aí, que é o que acontece, muitas das vezes hoje, que é o que a gente não quer que aconteça. Né? Faz sentido. Eu acho que foi um episódio muito bom, aprendi muitas coisas. Se tem alguma dúvida aqui? Eu só ia perguntar pra ele se tem alguma história que ele queira contar, deixar aí de... Essa é a melhor parte. Porque daí a gente não direciona pra nada. Você sabe, eu tava conversando antes ali, tava até falando, tem alguma história assim, mas
por incrível que pareça, são tantas histórias, tantas, que eu não consegui, assim, pegar uma história e falar, sabe? Assim, então, foram tantas arritmias, tantos infartos, tantos traumas, né? E cada um é especial. Tem uma sabe? história boa que eu acho que você poderia compartilhar do elevador. Acho que é uma boa história pra falar. Ih, rapaz. Essa é incriminatória. Aí ele te Não, intimou, mas hein? é quando a gente vive o lado oposto, né? Ele tá falando que eu sofri um acidente em 2018. Então eu estava trabalhando no hospital na região e aí, infelizmente, teve um acidente com o elevador, arrebentou o cabo e eu despenquei do segundo andar. E aí eu me vi paciente. Eu acho que a história mais marcante que tem é quando eu vivenciei o lado oposto, né? E assim, eu tive... Ali naquela hora, por incrível que pareça, eu deixei de ser paciente e continuei sendo médico. Porque dentro do... Eu me lembro assim, a gente entrou, estava transportando um paciente, o cabo arrebentou, o freio magnético, a princípio, ao que parece, não funcionou e o elevador despencou. E a gente caiu no fosso. E aí, quando a gente caiu no fosso, aquela cena de filme de terror, a luz piscando, o teto caiu em cima da gente, e aí o pessoal começou a gritar, e aí eu ouvi o pessoal gritando de fora do elevador. E eles gritavam em cima da gente, eu sabia que eram as pessoas que estavam no térreo, então ali foi o primeiro momento que eu falei, olha, estamos, a princípio, no fosso. Uhum. E naquela hora, você vê que a gente não deixa de pensar como médico, por isso que eu falo, a gente não escolhe a medicina, a gente nasce médico. E aí você começa a pensar, fazer toda a logística, né? Na emergência a gente aprende isso, primeiro a segurança da cena. E eu lembro que eu falei pro pessoal assim, gente, eu quero saber se a gente está numa trava, alguma coisa, porque se não tiver, eu preciso que desligue a luz, porque está com cheiro de queimado aqui dentro, a luz está piscando, então tem que proteger, porque pode pegar fogo alguma coisa. Então eu comecei a conduzir o resgate de dentro do elevador. Né? Então tinha um outro colega comigo, ele ligou para o SAMU, né, que ele trabalhava no SAMU, ele passou as condições, são 3, estamos assim, e o paciente que estava na maca, ele caiu, e o primeiro reflexo que eu tive foi de segurá-lo. Então somou o meu peso, que já não é pouco, com o do paciente, e por conta disso eu quebrei os 2 pés. E aí eu deitei ele no chão, fiz uma primeira avaliação dele, tentei estabilizar a coluna no meio do escombro ali e tal, não sei o quê. E aí eu lembro quando abriu a porta, a pessoa ainda estava assim, não, tira o médico. Eu falei, não, gente, esquece o médico. Tira a ferragem para não machucar ninguém, para não piorar a cena. Entra com a maca aqui, a gente pranchou o paciente lá dentro. Eles tiveram que entrar por cima, o corpo de bombeiros teve que entrar pelo segundo andar para poder descer pelo teto do elevador para acionar, porque não conseguia abrir a porta, ficou travada porque envergou. E aí a gente conduziu ali o atendimento, né? Pranchamos o paciente dentro do elevador, tiramos pelo vão para depois começar o nosso resgate. E aí a gente saiu do elevador e tal, e a hora que saiu do elevador, eles falaram, não, a gente precisa te pranchar e tal. Aí a hora que me pranchou, que colocou o headblock, me deitou assim, aí eu virei paciente. Aí eu fiz hipotermia, taquicardia, foi mais assim. Aí eu falei, agora eu sou paciente. Mas desesperador, mas é uma coisa assim. Essas coisas acontecem, às vezes, a gente não sabe. Eu sempre me perguntei isso, mas por quê, né? Porque é uma série de coincidência muito grande. Então eu sempre acredito que nada é por acaso. Eu não acho que foi um acidente ou acaso. Não estou falando de culpados, estou falando assim. Algum motivo teve para aquilo ali acontecer. Eu fiquei 6 meses sem poder andar me perguntando por que será que isso aconteceu comigo? E até hoje eu não obtive uma resposta. Mas eu sei que aquilo me levou a algum lugar e provavelmente deva você estar aqui hoje. Nossa, muito bom. Você é louco. Legal, olha, essa história é quase um filme de terror, mas que bom que teve um final feliz. Exatamente. Todos bem. Você é um paciente. Graças a Deus, todo mundo. Perfeito. Algum recado para estudante? Só estude? Como que é? Não, assim, o recado que eu deixo é voltado para o que a gente falou hoje da emergência, né? Eu acho que da necessidade de se melhorar a formação técnica, principalmente na área de emergência. Então, assim, a gente ainda... São poucos centros formadores, né? Então, se você quer fazer medicina de emergência, estude. Se possível, faça uma residência. Eu não tive a oportunidade de fazer, né? Hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, se tivesse tido a oportunidade, eu teria feito, porque é uma área muito legal para quem gosta. Então, assim, faça, né? E vamos continuar se dedicando a isso para poder fortalecer a área, tudo, né? Os projetos futuros aí. Agora, nós somos aqui na região, acredito eu que talvez, arrisco dizer que, acho que 3 no Vale do Paraíba. Com o título. Uhum.
Então, eu acho que tem um pouco dessa obrigação também de fazer perpetuar isso aqui na nossa região. Então, assim, fica aí de perspectiva para o futuro, quem sabe aumentar isso, trazer um centro de formação. O meu projeto é trazer uma pós-graduação de medicina de emergência para São José, quem sabe até uma residência. Perfeito. Então, isso aí. Maravilha. Muito bom. Doutor, a gente gostaria de te agradecer. Muito Imagina, obrigado pela disposição. gente. Esse episódio superou todas as minhas expectativas. Foi muito bom. Isso aí, obrigado pela obrigado. disposição, largar aí, que a gente sabe que a sua agenda é cheia, conseguir aqui com a gente. Não, mas um prazer. E quando precisarem, quiserem, vai ser sempre um prazer estar aqui. Obrigado, John. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal aí. Obrigado, gente. Bora Valeu. comer, então. A gente tem o patrocínio do Hashi hoje, voltou. Maravilha, obrigadão. Muito bom, que isso. Falei, hein?